Saudações, investidor! Tudo bem com você? No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma análise completa sobre a Marfrig e todo o setor frigorífico. Vamos ao vídeo? Bem, começando sobre o funcionamento do setor frigorífico. Os frigoríficos eles atuam principalmente comprando animais diretamente dos pecuaristas, cuidando de todo o transporte deles até os abatedouros, onde os animais são abatidos e posteriormente processados. Ou seja, os frigoríficos eles são empresas totalmente horizontais. Eles só compram o animal e abatem, eles não produzem os animais, por exemplo. Eles operam apenas o spread entre a compra do animal e o preço da venda da carne. Aqui a gente tem um gráfico mostrando um exemplo de um spread, que você vê que ele oscila bastante com o tempo. Esse gráfico aqui é de setembro de 2012, está aqui mesmo só para dar exemplo mesmo. Agora falando um pouquinho da participação do PIB do setor pecuário, em 2010 ela representava 9% do PIB, já em 2020 ela representava 9,7%. Vale destacar que o PIB de 2020 foi fortemente impactado pela doença. Ou seja, o setor apresentou uma grande dificuldade de crescimento ao longo da última década. Falando agora dos principais subsetores, a gente tem a carne bovina, a suína e a de aves. Falando agora um pouquinho da contabilidade do setor, ela é uma contabilidade bem normal como a de qualquer outra. No setor frigorífico não existe nenhuma norma específica para o setor que você precisa entender, que senão você não consegue entender a contabilidade, como por exemplo ocorre com as construtoras e o sistema POC. Então é bem tranquilo a contabilidade dos frigoríficos. Muita gente tem um certo receio de investir nos frigoríficos porque eles estão diretamente ligados ao abate de animais. Na visão do Peter Lynch, isso é um ponto positivo, porque quanto menor o interesse das pessoas em investirem no setor, maior a tendência do preço das ações estarem descolados da realidade. Falando agora um pouquinho sobre a dinâmica do setor, quando o assunto é produção de carne, principalmente a bovina, o Brasil ocupa posição de destaque. Ele possui o maior rebanho do mundo. Boa parte da produção nacional é exportada para o mercado externo. O setor frigorífico é extremamente competitivo por preço. Isso porque a carne é uma commodity, ou seja, não tem um forte diferencial de marca. Sendo assim, a principal vantagem competitiva do setor é o baixo custo de produção. Quanto maior for o tamanho da empresa, quanto maior for a operação da empresa, mais ela consegue diluir os custos fixos e também ela consegue maior poder de barganha com os pecuaristas, de modo a ter um produto final mais barato. No gráfico aqui a gente pode ver que o Brasil é o maior rebanho do mundo, só atrás da Índia, que por questões religiosas não come carne, então na verdade o segundo maior produtor em questão de rebanho seria os Estados Unidos, que está bem atrás do Brasil. Falando agora um pouquinho sobre as exportações de carne em geral, você pode ver que o Brasil é o segundo maior exportador de carne do mundo. Agora, falando um pouquinho das barreiras de entradas do setor, os pequenos spreads, ou seja, a pequena diferença entre o preço da carne e o preço do animal, fazem com que frigoríficos menores tenham prejuízo, enquanto os frigoríficos maiores ainda consigam ter lucro. Isso por causa do ganho de escala, que é muito importante para o setor. E o capital necessário para ter esse ganho de escala é uma barreira de entrada. Falando agora um pouquinho sobre o destino da exportação da carne brasileira, quase metade da carne nacional acaba sendo exportada para a China. Falando agora um pouquinho sobre a cadeia de produção de valor, que é onde o valor é criado ao longo da cadeia de produção, você pode ver que os frigoríficos eles estão aqui, no caso, e produtos com baixa diferenciação, eles acabam tendo baixo valor agregado. Produtos com alta diferenciação acabam tendo valor agregado muito maior. Então, por exemplo, se você vai escolher a ração da marca 1 ou da marca 2, qual você vai escolher? Da mais barata. Agora, se você vai escolher um lanche do McDonald's ou do Burger King, qual que você vai escolher? Você vai escolher do que você gosta mais. Então, aqui eles conseguem colocar uma margem muito maior do que aqui. Então, na verdade, os frigoríficos eles acabam se operando grande parte do tempo com pequenas margens. Falando agora um pouco dos cases de crescimento do setor, sobre o que pode fazer os frigoríficos crescerem muito nos próximos anos, vamos começar, pelo exemplo, com a ocidentalização dos costumes chineses. Há uma tendência muito forte do maior consumo de carne bovina na China, principalmente depois de um surto de SAF, que é uma gripe sul-africana que chegou lá na China e afeta principalmente porcos e não tem nenhum medicamento, nenhuma vacina, nenhuma prevenção que você possa fazer essa doença. Em 2018, essa doença ela acabou matando metade dos porcos da China. Na verdade, ela não matou, né? Os porcos eles tiveram que ser sacrificados para que a outra metade não fosse contaminada. Mas metade do rebanho chinês de porco teve que ser sacrificado. Isso fez com que, desde 2018, a China consumisse muito mais carne bovina. A SAF ela antecipou uma tendência e o Brasil se tornou o maior exportador de carne bovina à China. Como você pode ver aqui no gráfico,
o consumo de carne chinês, o consumo de carne bovina da China vem aumentando ano a ano e dá um pulo gigantesco em 2018 por causa da SAF. Um outro ponto de atenção que pode gerar um maior crescimento do setor é que a carne bovina é um produto muito mais nobre do que suína e aves. Com o aumento da renda global de países emergentes, principalmente a China, que tem 18% da população mundial, isso pode acelerar e aumentar o consumo pela carne bovina. Falando agora especificamente do Brasil e do que pode fazer a carne brasileira se destacar no mundo, o Brasil ele tem um forte gargalo logístico. O transporte via caminhões é extremamente ineficiente e existe uma extrema dependência do Porto de Santos, em São Paulo, para a escoação do produto nacional para o exterior. E isso diminui a rentabilidade porque gera custos adicionais. Se a longo prazo você conseguisse reduzir esse gargalo logístico, a carne brasileira ficaria mais competitiva e mais barata. Como você pode ver aqui, boa parte da carne brasileira ela é produzida ao longo do Brasil e exportada exclusivamente no Sudeste pelo Porto de Santos. Isso faz com que a carne tenha que se deslocar lá de onde ela é produzida até o Porto de Santos, no caso, que é o principal exportador, o principal porto exportador. Falando agora um pouquinho sobre a exportação de carne bovina nos últimos anos, você vê que desde 2016 a carne bovina brasileira vem sendo cada vez mais exportada para o exterior. Agora a gente vai falar um pouquinho dos riscos do setor. Primeiro que são os riscos dos bens substitutos. Em momentos de queda da renda global, a carne bovina pode ser trocada por bens substitutos, como por exemplo a carne suína e de aves. Um outro ponto de atenção é o preço da ração. Com a alta da soja, o preço da ração acaba subindo também, lembrando que a ração é boa parte feita de soja, isso no caso é bovina, no caso de aves é feita de milho, mas enfim, com a alta da soja você acaba tendo uma alta do preço da ração e, consequentemente, uma alta do preço do animal. E não necessariamente a carne vai subir na mesma magnitude de preços. Se isso não acontecer, a margem do frigorífico é esmagada. O frigorífico ele começa a dar menos lucro processando a mesma quantidade de carne, o que é um grande problema. E também, um outro risco do setor é a grande dependência de variáveis externas à empresa, como, por exemplo, a demanda e a oferta internacional, e a demanda internacional ser extremamente sensível à situação econômica, a variação do dólar e de outras moedas. Então, por exemplo, se o dólar sobe, fica mais interessante importar a carne brasileira do que de outros países, mas se o peso argentino sobe, se o peso argentino cai, por exemplo, fica mais interessante em exportar carne argentina do que brasileira. Então, aí é um ponto de atenção que os frigoríficos têm que ter. E também é muito dependente de surtos de doenças e embargos. Na visão do Luiz Barsi Filho, um grande investidor, quanto maior a qualidade da empresa e por mais preparada a gestão que ela for, se existem muitos fatores externos que afetam diretamente o resultado da empresa, como é o caso dos frigoríficos, o caminho da empresa certamente é o fracasso. Bem, essa é a visão do Luiz Barsi, né? Agora, falando um pouquinho do outro risco que a gente tem, que é o vegetarianismo. A busca por uma alimentação mais saudável e sustentável e ética vem crescendo muito nas últimas décadas. Só no Brasil, de 2012 a 2018, o CAGR cresceu 10%, o CAGR foi de 10%. Lembrando que o CAGR é o crescimento anual composto, ou seja, 10% ano contra ano. Esse aumento da população vegetariana brasileira torna-se muito visível quando avaliamos que praticamente todo restaurante hoje em dia tem pelo menos uma opção vegetariana no cardápio, algo que não ocorria décadas atrás. Aqui a gente tem o Google Trends, aqui ficou feio de ver, mas aqui é 2009 e aqui é atual. E o Google Trends ele vai medir a quantidade de pessoas que buscam pelo termo vegetarianismo e veganismo no Google. E você pode ver que desde 2009 o tema não perdeu relevância, o que mostra que não é só uma moda passageira ou coisa e tal, mas não, é uma tendência que veio para ficar. Falando agora um pouquinho do histórico de embargos relevantes à carne brasileira na última década, nos últimos 10 anos, na verdade, a carne brasileira ficou mais embargada do que desembargada. Lembrando aqui que a gente colocou aqui só os embargos mais relevantes, ou seja, Estados Unidos e China, que foram os dois maiores compradores da carne nacional, e nem todos esses embargos eles são totais. Alguns são só de uma proteína de carne, ou outros são apenas de uma região de produção. Eu não vou ficar citando cada um deles, porque é bem longo, está tudo explicadinho aqui. Se você quiser pausar o vídeo e ler, acho que ficaria mais interessante. Mas só citando o último embargo que foi feito à carne brasileira, que foi o embargo chinês, que ele durou de setembro a dezembro, e ele foi motivado por 2 casos de vaca louca que aconteceu no interior do Paraná. Nesse período, a exportação de carne caiu 48% comparado ao ano anterior e teve um prejuízo de mais de 1,8 bilhões de reais, 1,8 bilhões de dólares. A falta de infraestrutura fica muito evidente, porque os animais já foram abatidos, estavam indo para o porto para serem despachados,
e aí você recebe esse embargo, esses animais não vão ser mais despachados, tá? Onde você vai colocar essa carne? Em armazéns, mas cadê esses armazéns de carne? A gente não tem infraestrutura para tudo isso. E aí, desse slide aqui, você chega a uma grande conclusão, que há uma forte necessidade de uma diversificação regional dos frigoríficos. É por isso que a grande parte dos frigoríficos atua em vários países, como forma de burlar esses embargos e esses surtos de doença que podem acontecer. Agora a gente vai parar um pouco de falar do setor de frigoríficos e vamos falar exclusivamente da Marfrig, tá bom? A Marfrig ela foi criada no ano 2000 e fez o IPO na Bolsa de Valores em 2007. De lá até 2012 ela fez uma série de aquisições, principalmente internacionais, e de 2012 até 2017 ela teve anos muito difíceis, que ela deu prejuízo devido a baixos spreads e uma má gestão também. Em 2018, ela faz um grande turnaround, ela muda a sua estratégia e ela foca exclusivamente na proteína bovina. Nesse processo de turnaround, ela vende vários ativos que eram defasados e que davam prejuízo para ela. De 2018 até atualmente, ela fez várias aquisições, a gente vai comentar a mais relevante dela, que é da BRF, e o foco atual da empresa é a geração de caixa, ou seja, dar lucro, e desalavancagem, ou seja, pagar dívida. Falando agora um pouquinho da compra da BRF, que é uma outra empresa listada em bolsa, em julho do ano passado, o racional da compra da BRF por parte da Marfrig era inicialmente apenas diversificar suas fontes de receita. Vale destacar que os produtos da BRF são, em grande parte, bens substitutos à carne, então seria muito interessante para a Marfrig ter uma participação na empresa. Em março de 2022, também conhecido como mês passado, a Marfrig ela assumiu o controle da BRF. Especula-se que no futuro as empresas possam se unir e formar uma única empresa, uma gigante nacional, para fazer frente à JBS, que é a maior empresa do mundo. O grande número de fusões e aquisições do setor mostra que o setor de frigoríficos está em consolidação. Falando agora um pouquinho da operação da empresa, a capacidade de abates por dia da empresa é de 29.100 animais por dia, sendo 55% desse valor instalados na América do Sul e 45% na América do Norte. Aqui do lado você vê a capacidade de abates por dia de cada país, e aí com isso você pode ter uma noção do tamanho da operação em cada país. A receita líquida da empresa, você vê que já é muito menor a parte da América do Sul do que da América do Norte. E quando você vê o EBITDA, fica mais assustador ainda. Só 5% do EBITDA, que seria o lucro antes de impostos, depreciações e amortizações, você vê que só 5% do EBITDA vem da América do Sul, mesmo ela sendo a maior capacidade de abates da empresa, enquanto 95% vem da América do Norte. E a gente vai discutir isso no próximo slide, mas só que um último lembrete, que 70% dos funcionários da Marfrig estão na América do Sul. Falando agora um pouquinho das margens do setor, e isso explica a parte do EBITDA ser tão desproporcional para a América do Norte. O mercado da América do Sul tem margens muito menores e uma dificuldade muito grande de converter margem EBITDA margem bruta em margem EBITDA. Ou seja, ele tem uma ineficiência operacional quando a gente compara ela à operação nos Estados Unidos. A experiência, você pode ver aqui que a eficiência ela pode ser observada visualmente entre as duas empresas, ou seja, quanto mais distante está uma linha da outra, está a margem bruta da margem EBITDA, mais ineficiente é a empresa. Quanto mais próxima, mais eficiente. Então aqui você consegue ver que a distância é muito maior do que aqui, logo a parte aqui da América do Norte, que é exclusivamente Estados Unidos, é muito mais eficiente do que a da América do Sul, que aí é uma gama de países. Vale destacar que as margens nos Estados Unidos estão tão altas que muito provavelmente elas não vão se manter nesse nível nos próximos anos. E também que esse número aqui, esse gráfico aqui, ele pega a partir de 2019, porque em 2018 a empresa era outra empresa, ela tinha vários outros segmentos e não faz muito sentido a gente analisar as margens de 2018, visto que não mudaria muita coisa aqui no gráfico. Agora a gente vai ter um exemplo real da importância da margem para os frigoríficos. Em 2021, a operação na América do Norte, o volume de vendas cresceu 3,5%, ou seja, a quantidade de carne vendida cresceu 3,5%. Isso em comparação ao ano passado. Porém, o EBITDA da empresa cresceu mais de 132%. Esse aumento considerável aconteceu por causa de um aumento considerável também da margem bruta. Isso demonstra o quão sensível é o resultado dos frigoríficos perante a margem bruta. Lembrando que quem vai dar a margem bruta da operação é o mercado, não a empresa, né?
porque é o mercado que vai ditar quanto de margem ela consegue extrair do produto dela. Falando um pouquinho da dívida da empresa, o setor ele exige um ganho de escala. E para ter ele exige um ganho de escala para se ter vantagens competitivas. Para tal, é muito comum a gente ver vários frigoríficos tomando dívidas gigantescas para aumentarem as suas operações, para terem essa alavancagem operacional. O efeito disso é muito bom em períodos prósperos para o setor, que são períodos que têm um grande spread, uma grande diferença entre o preço do animal e o preço da carne. Mas em períodos de baixo spread, que são períodos ruins para os frigoríficos, essa alavancagem operacional é totalmente desastrosa. A Marfrig ela teve prejuízo de 2012 até 2017 e chegou a ter uma dívida gigantesca para cobrir esse prejuízo. Nos últimos 4 anos, a empresa vem focando em pagar essa dívida no seu processo de desalavancagem. Aqui você tem o indicador dívida líquida e EBITDA e você vê que ele vem caindo consideravelmente desde 2018. Falando agora um pouquinho da rentabilidade da empresa, quando você vai calcular a rentabilidade da empresa, não é adequado você usar o ROI, porque o ROI ele não leva em consideração o endividamento da empresa e boa parte dos frigoríficos estão endividados. Então a gente vai levar o ROIC, analisar o ROIC, que é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido mais o endividamento. E com isso o endividamento entra no jogo. Em 2018, parece que é 0, mas não é, tá, gente? É 0,3 o ROIC da empresa. E atualmente é mais de 30, mostrando que o turnaround feito em 2018 foi muito bem sucedido. Falando agora um pouquinho do perfil da dívida da Marfrig, boa parte da dívida dela está em dólar, o que não é um problema, porque a receita também está em dólar, então está tudo certo. 75% da dívida é de longo prazo, com prazo médio de duração de 5,4 anos. Vale destacar esse ponto aqui, que o custo médio da dívida, ou seja, os juros que ela vem pagando, vem caindo conforme a empresa vem se alavancando. Ou seja, conforme a empresa vai pagando as suas dívidas, os juros que ela paga vem sendo menor, porque ela representa um menor risco aí para o credor. Falando agora um pouquinho do market share, que é quanto do mercado a empresa tem, no Brasil é muito difícil você fazer esse cálculo, porque tem muitos frigoríficos pequenos que aí dificultam você calcular a produção total brasileira em carnes. Mas acredita que a Marfrig tenha 20% da produção brasileira de carnes e, se você analisar só as 4 grandes empresas que temos no Brasil, ela representa 50% da produção. Já nos Estados Unidos, ela representa 15% da produção do mercado estadunidense. Falando agora um pouquinho do destino das exportações, esse ponto aqui eu acho interessante, que a América do Sul ela exporta majoritariamente para a China, enquanto na América do Norte exporta-se majoritariamente para o Japão e para a Coreia do Sul. Faltou aqui um Sul aqui que não teve. Falando agora um pouquinho da gestão e principalmente do Carlos Molina. O Carlos Molina ele é o fundador da empresa e o atual presidente da Marfrig. Ele possui muita experiência no setor, mas também uma série de problemas com a justiça. Ele foi condenado na verdade ele não foi condenado, né? Ele pagou uma multa para o Ministério Público Federal no valor de 100 milhões de reais para o arquivamento do processo dele, que tinha contra ele. Isso foi em 2018. Ele era investigado de entre 2011 e 2013 ter pagado propina para um supervisor da Caixa Econômica Federal para liberar o valor de 300 milhões de reais para ele. Ele pagou 10 milhões de propina e o valor da multa que ele teve que pagar para o Ministério Público Federal foi de 100 milhões. Aí, com isso, o processo foi encerrado. Outro rolo que ele também acabou se envolvendo foi que ele comprou, ou pelo menos estava sendo investigado de ter comprado, ações no nome da empresa, no nome da esposa, depois que ele fechou uma aquisição importante para a Marfrig. E você não pode fazer isso, o nome disso é insider trader. E ele teve que pagar o valor de 20 milhões de reais de indenização para não ser mais investigado. Vale destacar também que boa parte do crescimento da Marfrig se deu via BNDES. A Marfrig foi fundada no ano de 2000 e em 2007 já estava abrindo capital. Foi muito rápido. E foi muito rápido porque o BNDES injetou muito dinheiro na empresa. Ele injetou mais de 3,5 bilhões de reais. Atualmente ele não é mais sócio da empresa, o BNDES, mas se em algum momento rolasse uma investigação sobre o BNDES na empresa e descobrisse que tem algum problema, não seria uma grande novidade, já que o Marcos Molina tem uma série de problemas com a justiça. E também aqui a última coisa que a gente vai destacar é que a Marfrig ela possui uma linha de proteína alternativa feita à base de planta. O setor de proteína alternativa apresenta um CAGR de 16%, ou seja, ele cresce ano contra ano 16%. E outros frigoríficos também vêm tomando atitudes similares. Gente, muito obrigado a todos que assistiram. Por favor, se inscreva no canal para ficar dentro dos próximos vídeos e até a próxima.